Deixa eu te perguntar, você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levanta aí essa Bíblia. Aí, ó, glória a Deus. Eu disse para vocês que essa prática de perguntar onde está a sua Bíblia, ela é pedagógica. Ela fala ao nosso coração. E eu não sei se eu contei isso aqui à noite, acho que eu contei pela manhã. Teve uma mãe que testemunhou para mim, o filho dela de 10 anos, pegou e perguntou para ela: "Ô mãe, por que eu não tenho uma Bíblia? Por que eu não tenho uma Bíblia?" Ela disse: porque você não pediu, não usa, eu quero uma Bíblia. E ela me perguntou que tipo de Bíblia, que tradução que seria legal para o filho. Então, quando nós falamos isso, nós queremos reconhecer a importância do livro de Deus. O povo de Deus é reconhecido pelo livro de Deus. E eu quero poder, nessa noite, ser um instrumento de Deus para a tua vida. Você crê que o Senhor vai falar ao seu coração? Amém? Você crê de verdade? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós chegamos ao capítulo 6 de Atos. Atos, capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema do sermão de hoje será crescimento, um ajuste para o crescimento. Todos nós desejamos crescer em muitas áreas da nossa vida. Dentre a mais importante área da nossa vida que nós precisamos crescer, sem dúvida, é a nossa fé. Sem dúvida é a piedade, sem dúvida é a comunhão com Deus. E nós vamos ler esse texto de Atos, e aqui, irmãos, nós temos alguns ensinos, princípios da parte de Deus, para nos ensinar como que a vida cristã pode ser crescida, pode ser desenvolvida de maneira saudável. Você que achou comigo, nós vamos ler na ACF, o texto diz assim, no capítulo 6, versículo 1 de Atos dos Apóstolos: "Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé." Você vai manter a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus e pedimos: abra diante de nós a revelação do livro. Espírito do vivo Deus, fale ao nosso coração, nos gere vida por meio da Tua palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração, nos dando direção, se necessário, exortação, edifica a fé, que a fé do Teu povo não seja mais a mesma, nessa noite, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Então nós vamos falar sobre ajuste no crescimento. Eu falava algumas semanas atrás com o pastor João Paulo, e ele é um lavrador de laranjas, não sei se alguém aqui de vocês sabem, a família dele trabalha com isso. E ele me explicava como que é a aplicação dos agrotóxicos. Ele dizia: pastor, tem que ser rápido, porque o crescimento está acontecendo da laranja. Quando a praga ela é identificada, a aplicação tem que ser rápida. O agrotóxico tem que agir no momento certo. E ele me explicou que ele separava todos os frascos, os baldes dos inseticidas, dos agrotóxicos, e ele tinha que, era tantos, que ele tinha que fazer uma fila para identificar qual que ele tinha aplicado
primeiro para ao chegar no último ele não perder a conta. Mas o que me chamou a atenção foi que no crescimento, no desenvolvimento da laranja, tem que ser rápido para a aplicação daquilo que pode interromper o crescimento. Todos nós queremos crescer em várias áreas da vida. Todos nós queremos experimentar crescimento. A saber, nem todo crescimento é bom, porque o crescimento de um tumor é terrível. Mas a palavra de Deus vai mostrar para nós aquilo que de fato deve crescer na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler é um problema na igreja. Eu não sei se nós olhamos de uma forma romantizada a igreja de Jerusalém. Se olhamos, nós temos que rever o nosso conceito. A igreja de Jerusalém também tinha problemas. A igreja dos apóstolos que caminharam de perto com Jesus, que comeram com ele, tinha problema. E um dos problemas aqui é a murmuração. Havia 2 grupos de judeus na igreja de Jerusalém, que é chamado na ACF por gregos, mas na NAA é chamado por helenistas. Qual é a diferença? É a mesma coisa aqui no contexto, porque o judeu helenista, ele é o judeu que fala grego e mora fora de Jerusalém, mas é judeu. O hebreu é aquele que fala aramaico e mora em Jerusalém, mas também é judeu. Então ambos são judeus, porém um com uma fala predominante no aramaico, outro com uma fala predominante no grego, sendo o grego naquela época como o inglês de hoje, uma língua mundialmente falada nos comércios. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as viúvas dos hebreus, por eles estarem em Jerusalém, por falarem o aramaico, segundo os helenistas, era mais assistida do que as suas viúvas. As viúvas dos gregos eram desprezadas e as viúvas dos hebreus eram assistidas. Lembrando que a situação de uma viúva no Oriente Médio é uma situação muito difícil. Muitas vezes o homem falecia numa situação de escassez, uma precariedade muito intensa, aonde todas as viúvas deveriam ser socorridas, inclusive pelo próprio governo, pela ordem de Deus. Sendo uma nação teocrática, aonde Deus determinou como deveria ser as coisas, Deus disse que deveria socorrer estrangeiros, viúvas e órfãos, as ofertas que eram ofertadas na casa de Deus. Então as viúvas deveriam ter uma atenção, mas aqui eles murmuram. E a palavra aqui, murmuração, significa como um zumbido de abelha. Imagine só, a conversa ali de um lado, a viúva helenista não foi socorrida. Chegou alimento na casa dela? Não chegou, mas na da hebreia chegou. A conversa começou a tomar conta. Só que o detalhe os apóstolos cuidavam disso. Pedro, Tiago, João, André, esses apóstolos que andaram com o Senhor, recebiam os recursos da igreja e faziam essa distribuição. Os helenistas estavam murmurando contra os apóstolos de Jesus. Olha só, os apóstolos de Jesus que eles estavam distribuindo de maneira equivocada, ou eles estavam assistindo de maneira limitada. E aí, os apóstolos foram humildes. Eles olharam e falaram: ok, vamos ouvir. O que vocês têm para nos dizer? E eles fazem uma aplicação para que o crescimento não viesse a ser interrompido por conta dessa murmuração. Eles falam assim: nós não podemos parar, deixar, abandonar o ministério da palavra e da oração para cuidar das mesas. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de orar para poder socorrer uma viúva. Não que eles estavam tornando o ministério do socorro desprezível, mas eles estavam dizendo: não é nossa vocação. A gente está fazendo isso porque não vimos a necessidade de delegar isso. Mas um problema na igreja aparece e há necessidade de delegar. E aí eles dizem para os irmãos, fala: levanta entre vocês, elejam entre vocês homens que possam ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo, e eles
possam ter sabedoria, e esses homens vão cuidar das mesas, e nós vamos dedicar a oração e a palavra. Mas o detalhe, a palavra é chamada de ministério da palavra. Por quê? Porque a pregação, como estou exercendo agora, não é para todos. A pregação é um ministério, a pregação é um dom de Deus, a pregação é uma chamada de Deus, mas a oração é para todos os crentes, é para todos aqueles que crêem. Então por isso que os apóstolos falam, nós vamos dedicar ao ministério da palavra. Esse problema acontece exatamente no momento de alegria, irmãos. Alguém aqui já teve uma experiência de um problema acontecer, quando a alegria está dominando na tua casa, de repente chega um problema para resolver? Os apóstolos experimentaram isso. A alegria estava intensa na igreja, e chega esse problema, essa murmuração. Eles haviam experimentado que a obediência ao Senhor, a sua mão se movia no meio deles por meio da obediência. Mas nós temos algumas coisas para aprender aqui. Volte os seus olhos para o capítulo 6, versículo de número 1, do texto de Atos. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo, você pode dizer comigo, crescendo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, todos nós aqui queremos crescer, amém? Sim ou não? Sim, todos nós queremos crescer, mas deixa eu dizer uma coisa, todo crescimento traz consigo desafios. Eu vou tentar te ajudar a você não ser uma pessoa pessimista, não ser uma pessoa negativa, a chamar os teus problemas de desafios. Atualiza aí. Para de chamar os teus problemas de problemas que causam uma depressão, um sentimento de cansaço para lidar com eles. Chama-os de desafios. Por quê? Porque só tem problema quem tem fé. Amém? Só tem problema quem tem fé para resolvê-los. A Bíblia diz que um desafio chamado murmuração aconteceu entre eles aqui. É um conflito? Sim, mas nós vamos chamar de desafios porque está acontecendo um crescimento. E nesse crescimento aparece um desafio. Qual? Lidar com a murmuração. O crescimento é Deus que dá. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 6, diz que Deus dá o crescimento. Tudo que cresce na tua vida, até a tua estatura, até a tua saúde, até a tua paz, até o teu dinheiro, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos capacita para adquirir riqueza. Tudo que cresce na tua vida, creia de uma vez por todas, Deus dá o crescimento. Está escrito, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui nós vemos uma relação clássica entre aquilo que Deus dá e aquilo que o homem administra. Deus deu árvores, os homens constroem mesas. Então nós temos que entender uma coisa que esse texto está mostrando para nós, que o problema aqui é cultural. Deus estava dando crescimento para a igreja estava crescendo, a igreja estava abundante, a igreja estava feliz, só que a cultura sofreu um conflito, helenistas com hebreus. A cultura, deixa eu dizer uma coisa, mostrando para nós que a cultura é um problema nosso e não de Deus. Não venhamos tentar conectar a cultura com um Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é o Deus de toda a raça humana, amém? Mas a cultura é um problema nosso. Se você gosta de feijão por baixo, o problema é seu. Se você gosta de feijão por cima, o problema também é seu. Cultura, maneira de falar, maneira de pensar, sotaque, não é de Deus, é do homem, é da natureza do homem. E essa natureza do homem gera um desafio, um problema, mostrando para nós que sim, nós vamos ter que lidar com problemas, que talvez não foi o diabo que causou, fomos nós. Muitas vezes nós estamos lidando com coisas que não foi o diabo, e alguém diz assim, mas o diabo está furioso. Eu brinco lá em casa quando a gente ouve alguma coisa, alguma notícia, o inimigo está furioso.
Mas é sempre o inimigo que está furioso e nunca minhas decisões são errôneas. Alguém está aqui nessa noite? Amém? Amém? Se você conseguir enxergar isso, você vai entender uma coisa: muito daquilo que talvez sofre não tem a ver nem com Deus, nem com o diabo, tem a ver com você. Mas o nosso Deus é gracioso, amém? O nosso Deus é bondoso, Ele é misericordioso e nos capacita para resolvermos até mesmo os nossos desafios e problemáticas. E aqui nós olhamos para esse texto, nós enxergamos uma coisa: o diabo, aqui sim, o diabo lutou contra a igreja para que ela não crescesse. E 3 coisas nós já vimos no livro de Atos, que o diabo alçou como uma tentativa de não permitir o avanço da igreja. A primeira, nós já passamos por ela em Atos 4, ele persegue a igreja. Ele persegue a igreja através dos doutores da lei. Os apóstolos foram presos. Na pregação que o Charles ministrou na semana passada, os apóstolos foram presos, perseguição. Por que o diabo? Porque o diabo entrou em Judas, e Judas foi um instrumento de perseguição ao próprio evangelho pregado por Jesus. Então, o diabo, ele mostra aqui 3 tentativas. A primeira, perseguição. A segunda, infiltração. Atos capítulo de número 5, Ananias e Safira, Pedro diz para eles: vocês estão debaixo de uma influência maligna para poder mentir ao Espírito Santo. Infiltração. E por último aqui nesse texto, o que é essa murmuração? Uma distração. Uma distração por interesses culturais, por problemas culturais. Então, deixa eu dizer uma coisa: a tentativa do diabo é impedir com que você cresça, no que for a investida do inimigo será por perseguição, por infiltração ou por distração. Só que dentre essas 3, a última, distração, é a mais perigosa. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque ela é silenciosa. Alguém já não te contou, se você colocar uma rã dentro de uma panela de água, essa é clássica, dentro de uma panela de água e aquecer o fogo, ela vai morrer sem perceber. É silenciosa, a distração é silenciosa. Por que a distração é silenciosa? Porque ela vai falar de algo importante. Não era importante atentar para a distribuição equilibrada, equalitária, das viúvas helenistas e das viúvas hebreias? Não era importante os apóstolos se atentar para isso? Não era importante que todos recebiam socorro na mesma proporção? Sim ou não? Sim. Então, por que isso é uma distração? Ficar nisso seria um dano para a igreja, porque é uma distração. Agora eu te pergunto nessa noite: o que está impedindo a tua fé de crescer? O que está impedindo a tua vida, a tua comunhão com Deus de crescer, influenciado por uma distração? Uma distração pode ser um trabalho, onde você trabalha 6 dias na semana, e você diz: eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar mais porque estamos com contas a pagar. Será que essa fala não é uma distração? Tome cuidado. A distração, ela vem como uma justificativa muito boa, mas ela impede o crescimento. Dentro da distração, um relacionamento. Dentro da distração, um passeio que não era para aquele momento. Dentro da distração, uma crítica que está te chamando tanta atenção e não deveria chamar tanta. Então aqui na igreja nós vemos o seguinte: a distração faz com que nós percamos a prioridade. Distração faz com que você perca a prioridade. A infiltração perde a paz. A perseguição perde a liberdade. Mas a distração perde o que é prioritário. Quando estamos distraídos, aquilo que é prioritário se desvanece, se perde. E aí os apóstolos olham para isso e falam: não pode ser assim. E eles encontram uma fissura no relacionamento da igreja, uma hemorragia interna no relacionamento da igreja. Imagine só, aquilo que deveria ser vida, crescimento para a igreja, começa a discutir
Porque quem está recebendo socorro ou não, nós vemos aqui uma segunda coisa no versículo de número 2, olha para a tua Bíblia, diz assim, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram assim, não é razoável, ou seja, não é coerente, que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Deixa eu dizer uma coisa, se você está no crescimento, se você quer crescer, é necessário que você seja humilde diante dos conflitos. Os apóstolos poderiam chegar como os apóstolos de Cristo, irmãos. Eles poderiam chegar e dizer assim, olha, nós somos apóstolos de Cristo. Se nós distribuímos desta maneira o socorro, é dessa maneira que a gente distribuiu. E pronto, acabou. Eles poderiam ter sido autoritários dessa maneira, mas eles não foram. Diante do crescimento e diante de uma interrupção ou de um conflito no crescimento, o que eles fazem? Eles são humildes. Quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de algo que impede o nosso crescimento e somos arrogantes, orgulhosos, e Deus está nos chamando no caráter de Cristo a ser humildes. Amém? Humildes, e a humildade dos apóstolos faz com que eles venham a agir mesmo em face da crítica. Eles foram criticados, é isso que o texto está dizendo, vocês estão distribuindo de maneira errada. Eles foram criticados e mesmo assim, eles acolheram a crítica, não ficaram na defensiva, tiveram coragem de corrigir a rota. Como que você se comporta diante do conflito? Você se enclausura? Ai meu Deus, falaram de mim. Ou você se posiciona em humildade, peraí, o que você disse, se for alguém importante para a tua vida, porque, irmãos, eu digo isso em nome de Jesus, só dê ouvido para quem te ama e que tem compromisso com a tua vida. Se não tem compromisso com a tua vida, se não te ama, não merece os seus ouvidos. Alguém está comigo aqui? Amém? Amém? Se te ama, se te respeita, se quer de fato o teu bem, se zela por tua vida, sim, de maneira humilde, o que é que você tem para dizer? Eles tiveram coragem de acolher, não ficaram na defensiva e corrigiram a rota. Irmãos, é o seguinte, nós não podemos socorrer as mesas porque precisamos cuidar da oração e da palavra. Vocês vão eleger entre vocês homens para isso. E isso fez com que os apóstolos mostrassem para nós que Jesus ensinou muito bem a não olhar para as críticas, porque quem olha para a crítica, quem fica esmurecido diante de uma palavra ofensiva ou diante de uma situação, em qualquer ambiente, igreja, trabalho, família, não está vivendo o propósito, porque quem está vivendo o propósito, quem vive pelo propósito e não é levado por aquilo que se diz, vive o que Jesus disse, João 4,34, Jesus disse assim, a minha comida, ou seja, o que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele estava dizendo, o que eu estou fazendo se chama propósito. Eu não estou vivendo por aquilo que estão falando em volta, eu estou debaixo de um propósito. Eu pergunto esta noite, quem quer e entende da parte de Deus que você quer viver e vai viver propósito, pode dizer amém, amém. Eles entenderam o limite, irmãos, de delegar e de dedicar aquilo que é essencial. Eles se dedicaram àquilo que é essencial, e aqui nós entendemos o caráter dessa escolha, porque no versículo de número 3, olha aí para a tua Bíblia, diz assim, que eles falaram aos irmãos, ao se deparar com o conflito, eles falaram assim, tudo bem, nós vamos dedicar a palavra, ao ministério da palavra e oração, sabe o que vocês vão fazer? Escolham entre vocês, irmãos, dentre vós, e aí os 7, é porque na cultura judaica, toda vez que havia uma demanda importante para se tratar, deveria ter pelo menos 7 homens envolvidos. E aí eles disseram assim, 7 homens, e aí vem o caráter da escolha. Acompanhem comigo o caráter da escolha. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O caráter da escolha de quem seriam esses homens
que mais à frente, não aqui nesse texto, Paulo vai chamar de diáconos, homens que estão debaixo de um serviço, diáconos, a palavra grega para serviço. Esses homens vão servir as mesas, e para servir as mesas, eles precisavam ter boa reputação. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus quer dar o crescimento para mim e para você. Alguém diz amém? Ele quer dar crescimento para mim e para você, só que o caráter das suas escolhas vão determinar muita coisa. Como assim, pastor? Como que você quer crescer nas finanças fazendo escolhas ilícitas? Como você quer crescer? Como que uma jovem quer ter um bom casamento fazendo uma escolha aleatória de um futuro marido? Como que nós vamos querer crescer profissionalmente fazendo escolhas sem um caráter de boa reputação? E aqui nós vamos falar de um testemunho seguro. Como que nós vamos fazer escolhas sem uma comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo? Como que nós vamos fazer escolhas sem uma sabedoria divina, conhecimento divino? E aí nós dizemos, por que não cresce? Por que minha fé, por que minha vida com Deus, por que áreas da minha vida, essa aqui ou aquela outra não cresce? Provavelmente, escolhas sem caráter. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. As tuas escolhas têm que ter caráter, têm que ter estrutura, têm que ter força na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, quando nós escolhemos aleatoriamente, isso faz com que a nossa escolha não tenha uma boa reputação, não tenha testemunho seguro. E qual é a importância da escolha? Elas cessam os conflitos, elas cessam a murmuração. Porque quando os apóstolos escolhem 7 homens com essa característica, com esse caráter, a murmuração cessa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus está iluminando agora o seu entendimento, e Ele está trazendo à sua memória as suas próximas escolhas, ou as escolhas que você fez, para que você possa crescer de fato com saúde, porque Deus quer dar crescimento ao seu povo, mas isso está também ligado a um caráter das nossas escolhas. Não é possível termos uma vida com Deus se a nossa escolha está sendo aleatória, se ela não tem caráter, se ela não está revestida de boa fama, de virtude. A Bíblia diz assim, o que é de boa fama, o que é virtuoso, nisso pensai, nisso faça parte das tuas escolhas. Não deixa as redes sociais escolherem por você, não deixa as influências culturais, ideológicas escolherem por você. Tenha as suas escolhas pautada na palavra de Deus. Tenha caráter, a ponto de que alguém perguntar, por que você decidiu dessa maneira? Por isso. Tenha fundamento sólido, louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 4, diz assim, que quando os apóstolos dão essa ordem, eles enfatizaram, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que significa isso para o crescimento? Crescimento depende de perseverar naquilo que é essencial. Eu pergunto essa noite, irmãos, você está perseverando naquilo que é trivial ou naquilo que é essencial? No que você persevera? Aqui os apóstolos estão mostrando para nós que o ministério das mesas, que é o socorro às viúvas, não substitui o ministério da palavra. Nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas, mas eles estão definindo o que é essencial. O que é essencial? O ministério da palavra. Eu pergunto essa noite, o que é essencial na tua vida? Isso sim deve ser o teu objeto de perseverança. Por quê? Porque talvez alguns de nós estamos perseverando naquilo que é trivial, naquilo que não tem sustento, naquilo que não é essencial, e achamos que vamos crescer em alguma coisa. Tem crentes, não são vocês, tem crentes que não leem a Bíblia. Como? É essencial. Tem crentes que não estão lendo um livro da Bíblia exatamente agora.
No dia 19 de abril, tem crentes que não estão lendo livro nenhum na Bíblia. O que você está fazendo da tua vida? Tem crentes que não oram nem para comer. O que você está fazendo da tua vida? É essencial um crente ler a Bíblia, é essencial oração, é essencial comunhão, é essencial cultuar, é essencial ofertar, é essencial ter comunhão. Não é trivial essas coisas. Eu pergunto nessa noite, como que nós estamos tratando o que é essencial? Os discípulos determinaram, é essencial o ministério da palavra, mas também é importante socorrer as mesas, mas é essencial, isso não vamos abrir mão, não vamos deixar a palavra e a oração, e é isso que um pastor tem que fazer. Se você sabia que é mais importante eu estar orando e estar pregando do que visitar você? É isso que a palavra diz. Por quê? Porque esse é um ministério, esse é um compromisso, isso é essencial. E aí a Bíblia vai dizer para nós que o essencial é Ele quem sustenta o superficial. E aí nós estamos tão enamorados do superficial e esquecemos o que é essencial. Como assim, pastor? Eu estou dizendo, talvez você precisa de sabedoria no teu trabalho, crente, e você não fez uma oração no momento que acordou. Você não dobrou o seu joelho e falou: Senhor, me dá graça nesse dia, me dá graça nesse trabalho, me dá sabedoria para lidar com esses clientes, me dá sabedoria para lidar com esse negócio. É essencial a oração antes até mesmo do exercício do trabalho. Então, o que é essencial? Agora eu vou para dentro da tua casa. Você sabia que é essencial estar com os filhos? Sim, mas não substitui a necessidade de estar com a esposa. Lá em casa, eu e minha esposa sempre viramos um para o outro. Nós precisamos ter o nosso tempo. E minha esposa quis estabelecer isso numa quinta-feira. A gente está ainda em fase de negociação, né? Estamos negociando ainda. Mas há a grande possibilidade de que a quinta-feira seja um dia para que nós venhamos dizer: Isabel, Davi, João, tchau. Nós vamos ter o nosso tempo. A Isabel às vezes resiste. E eu falo: se não fosse eu e a sua mãe, você não vinha. Baixa a bola aí, fica de boa. E aí o que acontece? As casas têm olhado assim, o superficial e esquecido do essencial. Nós só vamos ser bons pais se formos antes bons esposos e esposas. Alguém está aqui? Amém? E aí a gente fala assim: eu preciso ter tempo com a família. Claro que sim. Eu preciso ter tempo com os meus filhos. Claro que sim. E tempo com o seu cônjuge também. E é isso, eu apenas te dou um exemplo de algo que nós estamos tratando como essencial, aquilo que é superficial. Não estou dizendo que os filhos são superficiais, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo, essencialmente, os filhos são abençoados por aquilo que é essencial, o coração dos pais, um com o outro. Os apóstolos não perderam o foco da palavra. Quanto maior alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. Quando a palavra é negligenciada, a igreja perde seu vigor e se corrompe. O que é mais importante hoje aqui? A pregação da palavra, obviamente. O que é mais importante num culto? A pregação da palavra. É menos importante o louvor? Não. É menos importante a oração? Não. Mas o que é importante para esse tempo? A pregação da palavra. Os apóstolos fazem isso, eles ensinam para nós o que é essencial. E aí, você vai precisar fazer uma reflexão um pouco mais profunda na tua casa. O Espírito de Deus vai ter que trazer ao teu coração, e eu creio que Ele fará isso, amém? Alguém crê comigo? Ele fará isso, Ele vai mostrar para você o que é essencial, e você vai perceber que parte daquilo que você está considerando, que não está havendo crescimento, o Senhor vai dar crescimento, o Senhor vai dar abundância, o Senhor vai dar fartura, em nome de Jesus, porque os teus olhos, a tua força, a tua dedicação, vai se voltar para aquilo que é essencial. Louvado seja o Senhor. O versículo de número 5, já estamos terminando, diz assim:
Este parecer contentou toda a multidão, e elegeram, aí o texto vai dizer, nomes gregos, são todos helenistas, apenas um gentil, Nicanor, o prosélito. A palavra prosélito significa que ele é de fora de Israel. Então apenas um gentil, mas todos gregos. Aqui temos a sabedoria dos apóstolos. Eles falam, se o problema é com as viúvas gregas, helenistas, então escolham homens helenistas, escolham homens judeus de fala grega. E aqui Lucas, ele dá uma ênfase em Estevão, porque nós vamos ver o que Estevão tem para nos ensinar na semana que vem. Mas ele vai falar Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. O texto diz para nós que isso contenta a multidão. Há contentamento quando as responsabilidades estão em ordem, irmãos. Se você entende que Deus quer te dar crescimento, então atribua as responsabilidades. Remover a causa de conflitos é atribuir cada um na sua ordem. A igreja revela a clareza de quem deve estar no seu lugar. Quando não se tem clareza das coisas, fica-se duvidoso. Quando não se tem clareza das coisas, as pessoas são estranhas. Você já se deparou com alguém assim, onde você disse assim, essa pessoa é estranha? Às vezes alguém do trabalho, alguém da família, um conhecido, um vizinho, essa pessoa é estranha. E quando nós atribuímos isso? Quando não há clareza. Não há clareza do que a pessoa pensa, não há clareza do que a pessoa come, de onde ela veio, para onde ela vai. Mas a Bíblia diz assim, que os apóstolos, ao apontar a clareza do que deveria funcionar na igreja, eles estavam trazendo o caráter do que é a vida do cristão. O cristão tem que ser mais claro possível, irmãos. O cristão tem que ser claro. E o versículo de número 6 vai dizer ainda, o versículo de número 6 diz que apresentando, pode me ajudar? Diz assim, apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, você pode dizer comigo, lhes impuseram as mãos. O que isso significa? Isso significa submissão. Submissão e crescimento estão conectados. Quando nós falamos em crescimento, se não há submissão, não há crescimento. Mas quando há submissão, há crescimento. Aqueles que se tornam insubmissos a uma direção, a uma fala, a uma ordem, a uma orientação, à luz bíblica, estão interrompendo crescimento. Imagine só, se Davi tivesse sido insubmisso ao seu pai, insubmisso à direção do Senhor, ele talvez não seria o Deus de Israel. Saul foi um dos homens mais insubmissos da Bíblia, e a Bíblia é clara ao dizer o seguinte: Deus o rejeitou. Deus rejeita um ser humano? Claro, irmãos, claro. Deus fica brabo com o homem? Claro. Deus pode odiar no sentido de resistir um ser humano? Claro. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, porque Esaú era insubmisso, era desprezível, era um homem que virava para o seu pai e falava assim: que me importa a primogenitura, que me importa a bênção? Jacó, por sua vez, falava assim: para mim me importa a bênção. O que eu preciso para poder fazer, para receber a bênção, é me submeter, então me submeto. Cristo, a figura daquele que foi mais submisso do universo, deixou a sua glória, sendo ele o rico, se fez pobre, sendo ele o rico, se fez pobre. A submissão do Filho de Deus nos redundou salvação. E que tão grande salvação! Se o Filho de Deus não tivesse sido humilde, se o Filho de Deus não tivesse nascido em uma manjedoura, eu e você estaríamos no inferno. Mas como ele nasceu numa manjedoura, ele foi submisso ao Pai, ele se entregou voluntariamente, porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. É voluntário, é submisso, eu entrego, eu me submeto à vontade do Pai, ao script do Pai, porque Pedro vai dizer: o Pai que detalhou a sua morte.
Meu Deus, o pai detalhou a morte do filho. Sim, detalhou a morte do filho, e o filho se submeteu voluntariamente. Isso é para salvação, pai, me submeto. E aí as pessoas querem ser tão insubmissas, e a Bíblia diz que os apóstolos, mesmo eles, dizendo para os irmãos elegerem, os irmãos chegaram aos apóstolos: vocês são os nossos líderes. E eles impuseram as mãos sobre esses 7 homens, oraram por eles, em um ato de submissão, os enviaram para cuidar das mesas. A insubmissão, irmãos, ela atrasa o crescimento, mas a submissão te impulsiona a um crescimento para a glória de Deus. Alguém está entendendo nessa noite? Alguém está entendendo que Josué era o homem mais preparado da Bíblia? Ele recebeu a imposição de mãos de Moisés. Moisés impôs as mãos sobre ele. Aonde estão os insubmissos agora? Fora da história, ou com uma história deplorável, com uma história frustrada. E aonde estão os submissos? Na história de Deus. Estão na história de Deus. Mas submissão é sempre quando eu aceito, sempre quando eu concordo? Não, muitas vezes é quando não concordo. Por quê? Porque esse é o caráter da submissão. Quem cresce sem submissão no corpo é um tumor. É um tumor. O tumor que cresce sem submissão ao corpo, ele está ali causando danos ao corpo. Até a gordura cresce submisso a um fim: ser queimada. Os atletas aí, salvo o melhor juízo, não é? Até a gordura cresce com um fim, submisso ao corpo para ser queimada. O tumor não, cresce para trazer dano. Então a submissão é um caráter daqueles que estão crescendo. Empunharam as mãos sobre eles e disseram: vocês agora serão os próximos que vão servir as mesas. Deus nessa noite está dizendo para nós: o que é que você está resistindo? Porque a Bíblia diz assim, que Deus não resiste o adúltero. Não é o adúltero que Deus resiste. Ao adúltero arrependido Ele perdoa. Deus não resiste ao fornicador. O fornicador arrependido Ele perdoa. Ele não resiste ao ladrão. O ladrão arrependido Ele perdoa. Ele não resiste ao mentiroso. O mentiroso arrependido, querendo falar a verdade, Ele perdoa. Agora o soberbo, Deus coloca a mão no peito dele: você não anda, você não cresce, você não vai. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Dá graça é favor, é sopro. Ele sopra aos humildes. Que coração você quer ter? Agora a Bíblia vem e diz assim: o nosso Senhor é manso e humilde de coração. Oh, aleluia! Ele é maravilhoso. Ele é manso e humilde de coração. O diabo é soberbo. A soberba é do diabo. A soberba afasta o coração maravilhoso de Jesus de nós. E os discípulos experimentam na vida da igreja a submissão, e todo o ambiente de submissão mútua traz crescimento. Olha como diz o versículo de número 7, e assim eu termino. Diz assim: você pode dizer comigo, eu vou perguntar o que crescia, e você vai dizer o que é. E crescia, e crescia, mais uma vez, e crescia. A palavra de Deus precisa crescer? Sim. E o que é a palavra de Deus? João vai definir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio é o Logos, é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se o verbo de Deus crescer na igreja, ou seja, se Cristo crescer na igreja, os discípulos aumentam. Olha como diz: e se multiplicava muito o número dos discípulos. Pode ter lugares cheios de multidão, pode ter lugares cheios de pessoas, mas a pergunta é: cresceu a palavra ali?
Se a palavra não cresceu, não tem discípulos. Mas se a palavra cresceu, tem discípulos. Eu quero dizer que essa noite, se a palavra estiver crescendo na tua casa, teus filhos serão discípulos. Se a palavra estiver crescendo no teu casamento, o teu casamento será discipulado pelo Deus Todo-Poderoso. Se na tua casa a palavra estiver crescendo, a vida de Jesus, o discipulado de Jesus vai ser o norte. Aleluia! Então o que o pai tem que fazer? Inculca a palavra, cresce a palavra na mente do menino, inculca a palavra na mesa, inculca a palavra dirigindo, deitado, andando. Isso vai tornar o teu filho um adorador, um discípulo de Cristo. Fora isso, não tem outro caminho. O texto diz que a palavra que tem que crescer, o crescimento da palavra vem antes do número dos discípulos. O que eu estou dedicando, irmãos? Eu estou dedicando a fazer essa palavra de Deus crescer nessa casa. Se a palavra crescer nessa casa, eu vou estar olhando para discípulos. Se a palavra não crescer nessa casa, se a autoajuda crescer nessa casa, se palavras de conforto, sem estar nas escrituras, encher o teu coração, não vamos ter discípulos. Se o que crescer aqui for a teologia da prosperidade, se o que crescer aqui for um conforto para a alma angustiada pelas coisas da vida, que não espera em Deus, mas espera em si mesmo, nós não teremos discípulos. Mas se a palavra crescer nesta casa, nós teremos discípulos, para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer nessa noite, o que você quer crescer nessa noite? Eu vou te dizer, vou te dar um caminho. Cresça a tua vida espiritual, cresça a palavra de Deus nos teus lábios. O crente tem que ter Bíblia na boca. O crente tem que ter Bíblia na boca, porque senão o diabo te envergonha, o mundo te envergonha. Irmãos, o diabo está colocando muitas coisas na tua mente durante a semana, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos teus lábios, vai afugentar a Satanás, porque está escrito: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo vem com notícia de morte, você vem com notícia de vida. Está escrito. Está escrito. O casamento está ruim, mas está escrito. As finanças estão ruins, o governo está ruim, o governo vai acabar com tudo. Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que cresce na tua vida deve crescer a palavra de Deus. Crescia a palavra. Se Deus está nos dando a oportunidade hoje de entendermos que a palavra deve crescer, então venhamos dizer: sim, Senhor, faça a tua palavra crescer. Faça a tua palavra crescer. Se a palavra crescer, não serás envergonhado diante das adversidades da vida, porque a palavra que sustenta o homem de Deus é a palavra que crescida, amadurecida nos lábios, que determina o caminho. O salmista não disse isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como vai ser o teu destino? Como vai ser a tua jornada? Eu vou dizer, vai depender o tanto que a palavra cresceu na tua vida. Termino com isso. Queres mais profundo em Deus? Por onde começar? Crescendo a palavra. Crescendo a palavra. E crescia a palavra, aumentou o número dos discípulos. Crescia a palavra, aumentou o número dos discípulos. O meu encargo, a minha função é fazer com que a palavra cresça na tua vida. Esse é o meu encargo, e eu quero te encorajar a isso. Faça como homens no passado, coma das escrituras, decore textos, cite textos para as tuas angústias, para as tuas aflições, cite textos para os teus desafios, para as conquistas, e você vai perceber o seu caminho, aquilo que era um deserto se tornando um oásis de Deus, porque aonde a palavra vai na frente, vai gerando vida, vai gerando vida. E é isso que eu quero orar com você. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé e nós terminarmos com uma oração. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Você vai colocar agora diante de Deus a sua vida, e você vai dizer o seguinte:
Senhor, faça a tua palavra crescer. Se você puder pegar a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, vamos fazer uma oração. Pega aí a tua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, está com o celular, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Coloca a mão no coração aí, amém. Salva os visitantes, tá, irmãos? Os membros dessa casa têm que trazer Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, segura a tua Bíblia aí, coloca ela no teu coração e ore junto comigo assim: Senhor Jesus, faça a tua palavra crescer no meu coração, na minha mente e nos meus lábios. Faça a tua palavra crescer em toda a minha vida, e eu vou ver os frutos deste crescimento. Aqueles que creem, digam amém. Pai, nós oramos no poder do nome de Jesus e nós pedimos: faça crescer a palavra agora na mente, nos lábios, no coração. Faça crescer, Senhor, porque é assim que a palavra, ela é importante para nós. Nós interrompemos agora aquilo que impede o crescimento. Nós interrompemos agora as murmurações e nós pedimos: Senhor, faça a tua palavra crescer, faça a tua vida crescer na vida desses homens e mulheres aqui. Ah, meu Deus, rotas possam ser ajustadas nessa noite. Rotas possam ser ajustadas nessa noite, no poder do nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Oh, aleluia. Começa a pedir: Senhor, me leva mais profundo. Me leva mais profundo, Senhor. Essa é a nossa oração. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro